Fui a um clube privado para nosso 5º aniversário, mas a recepcionista disse com desdém: só para membros, seu marido está lá dentro com uma dama de verdade. Quando a recepcionista viu meu Honda Accord de 6 anos e disse: só para membros, querida. Seu marido está com uma dama de verdade. Não senti meu estômago revirar. Eu senti que ele ficou perfeitamente imóvel. Essa é a parte que ninguém te conta sobre a traição. Nem sempre ela atinge como um soco. Às vezes ela chega como o silêncio, como antes de um veredito, quando tudo para e você percebe que já sabe a resposta. Parada nos degraus de mármore da Obsidian Room, vestindo um vestido azul marinho que custou $41 na Nordstrom Rack e segurando um cartão de aniversário comprado de manhã, eu não chorava, só calculava. 5 anos de casamento causam isso quando seu trabalho é achar a mentira escondida numa planilha. Sou Clara Whitfield, 33 anos. Sou analista financeira forense numa empresa privada de auditoria que atende o Departamento de Justiça. Há 11 anos trabalho identificando quem acha que é mais esperto que os números. Já testemunhei em Tribunal Federal 4 vezes. Nunca errei no banco das testemunhas. Mas acabei de perceber, diante da casa de um homem rico, vestindo um vestido de $41 que deixei passar a maior fraude da minha vida. Ela dormia na minha cama e tinha o rosto do meu marido. Após 5 anos de casamento com Clint Harrison, as rachaduras começaram a aparecer. Mas na época eu não chamava isso de rachaduras, chamava de terça-feira. Clint era sócio sênior da Aegis Capital, boutique de gestão de patrimônio que administrava fundos de pensão de 3 sindicatos municipais e professores aposentados que confiavam a ele o último dinheiro que ganhariam na vida. Ele sorria para eventos beneficentes e sua risada preenchia o ambiente antes de algo engraçado ser dito. No início, achei sua confiança magnética. 5 anos depois, vi que era uma armadura. Os comentários começaram pequenos. Você me envergonha por um código que guardo desde após. Na semana passada, ele disse para eu tentar me encaixar, jogando um cartão Black no balcão como se pagasse uma dívida, não um vestido para a esposa. Eu atribuía isso ao estresse. A Aegis estava sob pressão de uma nova rodada de investidores institucionais. Eu me dizia muitas coisas. Sou analista forense. Minha carreira se baseia na ideia de que pessoas mentem com números, pois eles não coram. Mas eu passei 8 meses explicando as quedas na nossa conta conjunta de poupança como volatilidade do mercado porque o Clint me disse que era isso, e porque uma parte pequena e humilhada de mim não queria analisar o meu próprio casamento. O trabalho de detetive começa em casa. Eu só não queria admitir isso ainda. Loop 1. Tudo começou com $4.300. Notei isso em um domingo de março, sonolenta e com café na mão, ao olhar por hábito o extrato da nossa conta conjunta do Chase. Vi uma transferência de saída do dia 9, sem observação. Perguntei ao Clint no café da manhã. Despesa de trabalho, ele disse sem tirar os olhos do celular. Jantar com cliente. Esses figurões esperam um Cabernet de Napa, não um vale-presente do Chili's. Pensei que não era nada, já tinha ido a 2 jantares desses. 2 semanas depois, vi uma cobrança do Ritz-Carlton em Half Moon Bay, na noite em que ele disse estar em Sacramento para um seminário de compliance. Minhas mãos gelaram na caneca. Não o confrontei. Abri meu laptop e pedi silenciosamente o itinerário de viagem dele pelo calendário compartilhado que criamos anos atrás. Sacramento confirmado. Voo e hotel conferiam. Disse a mim mesma que era paranoia. A cobrança do Ritz devia ser engano, reserva duplicada ou despesa de colega no cartão errado. Ignorei. Essa é a primeira mentira que você conta a si mesma num casamento assim. Erros de documentação são mais prováveis do que a verdade bem na sua frente. Segunda volta. Em junho, Warren Koch, nosso consultor financeiro calmo e cauteloso que cuidava da aposentadoria há 4 anos, me ligou diretamente em vez de falar com Clint. Clara, não quero te alarmar, ele disse, mas há pedidos de saque na sua conta conjunta na Vanguard sem a autenticação em 2 etapas. Alguém usou um código reserva. Meu estômago gelou. A primeira queda real, não metafórica, que você sente no estômago como um elevador caindo antes de parar. Perguntei ao Clint sobre isso naquela noite. Ele riu com seu típico riso de gala e contou que o suporte de TI o orientou a redefinir o acesso depois de um susto com phishing no escritório. Ele disse: você está sendo paranoica, querida. Audita pessoas para viver e agora quer me auditar. Eu ri, mas odiei ter rido. Naquela noite, após ele dormir, tranquei-me no banheiro e conferi silenciosamente os horários dos saques com os últimos registros de localização do celular dele, acessíveis pelo nosso plano familiar da Verizon. O saque foi autorizado a 18 quilômetros do escritório dele, na direção oposta de Sacramento e de qualquer cliente ou lugar onde ele dizia estar. Fechei o laptop. Eu disse para mim mesma que precisava de mais provas antes de falar qualquer coisa. Essa é a mentira que analistas forenses também contam para si mesmos. Ainda não há provas suficientes, como se um casamento exigisse o mesmo ônus de prova de uma acusação federal. Terceira repetição. Em agosto, as falhas, como Clint dizia, já tinham padrão. O dinheiro saía em quantias irregulares de 5 dígitos, sempre sem nada escrito no campo de observação, sempre coincidindo com as noites em que ele dizia estar trabalhando até tarde. Comecei a manter um registro privado, do mesmo jeito que faria com qualquer pessoa sob análise. Data,
datas, valores, o álibi que ele declarava, os dados reais. Eu dizia pra mim mesma que isso era apenas mera diligência profissional. O instinto que me tornava boa no trabalho também me enjoava ao abrir a planilha, pois no fundo eu sabia que estava montando um dossiê contra meu próprio marido. Loop 4. Em setembro, tentei resolver isso da forma tradicional, como uma esposa faria. Sentei com ele na cozinha, 2 taças de vinho, e perguntei se estava tudo bem na Aegis. Se ele estava sob pressão, se precisava me contar algo. Ele me olhou por um tempo e vi um brilho nos olhos dele que nunca notei em 5 anos de casamento. Aquilo sumiu, dando lugar à cordialidade ensaiada. Clara, disse ele segurando minha mão, adoro que você se preocupe, mas não precisa investigar seu próprio marido. Eu cuido do dinheiro. Esse é meu trabalho. Meu papel era tentar ser feliz, como se estivesse fracassando nisso. Achei que podia estar exagerando, que 5 anos de trabalho forense me faziam ver fraude em tudo. Guardei o registro privado por 3 semanas. Tentei ser a esposa que ele queria. Comprei um casaco novo. Nada serviu, nem o silêncio. Loop 5. A virada veio numa quarta-feira à noite, início de outubro, 4 dias antes do que seria nosso 5º aniversário. Clint estava no banho. O segundo celular dele, um Samsung preto e fino, um celular cuja existência eu nem deveria saber, que ele guardava no porta-luvas do Audi e achava que eu jamais encontraria, vibrou esquecido no balcão da cozinha, iluminando a escuridão como uma confissão. O anel está garantido. Te vejo na quinta-feira, meu rei. Eu estava na cozinha às 21h47, sentindo o chão frio nos pés descalços. Não chorei, apenas sorri. Foi a expressão mais fria que já tive. Quero ser honesta sobre esse momento, porque muitos esperam que a esposa grite, quebre um prato ou cobre respostas na porta do banheiro enquanto o marido está lá, molhado e culpado. Não fiz nada disso. 11 anos de treino forense entraram em ação com força. Recolhi, verifiquei, documentei e agi. Fotografei a tela sem tocar no telefone. A cadeia de custódia é importante até na cozinha. Depois, deitei ao lado de um homem que sabia que destruiria e dormi melhor do que em 8 meses. Na manhã seguinte, liguei para a única pessoa capaz de agir rápido e discretamente. Meu tio, Robert Whitfield, que não é só família. Ele é vice-diretor da Divisão de Investigações Criminais do FBI com 26 anos no departamento. Foi ele quem me levou ao altar no meu casamento, já que perdi meu pai aos 19 anos. Ele não é um homem que faz favores à toa e definitivamente não é um homem que ignora um alerta de 5 milhões de dólares vindo de uma sobrinha que nunca deu alarme falso. Preciso que entenda algo antes de contar o que descobri. Falei isso a ele pelo telefone, parada no carro no estacionamento do meu escritório. Não tem relação com meu casamento. Isso é fraude federal por transferência eletrônica e, na minha opinião, vai além do Clint. Relatei a ele sobre as transferências, campos de observação em branco, cobrança do Ritz-Carlton e o código de backup que Warren Cox sinalizou em junho. Robert ficou em silêncio, como agentes de carreira costumam fazer. Não surpreso, só focado, como uma mira se fechando. Envie tudo o que tem, ele disse. Não o confronte. Não dê pistas. Me dê 48 horas, eu já tinha mais do que ele esperava. Por 8 meses, sob o pretexto de hábito profissional, eu vinha fazendo uma auditoria paralela nas finanças da minha própria casa, do mesmo jeito que eu fazia com 100 investigados para o Departamento de Justiça. Em julho, após a ligação da Vanguard do Warren, instalei uma ferramenta de monitoramento no nosso computador compartilhado do escritório de casa, o que é legal no nosso estado para dispositivos conjuntos, e estava previsto na nossa política de TI para a rede inteligente que o Clint insistiu em instalar. Ela monitorou silenciosamente tudo o que ele digitava naquela máquina por 3 meses. Eu tinha suas senhas, tokens de sessão e acesso a todas as contas que ele usava naquele computador. No estacionamento da Route 9, abri o portal da Aegis Capital dele com credenciais clonadas e comecei a seguir pistas que eu nunca quis descobrir. A primeira pista era a Meridian Holdings Limited, empresa de fachada registrada nas Ilhas Virgens Britânicas 11 meses antes. A segunda pista era uma transferência de $212 mil do mês anterior da Meridian Holdings para a joalheria Alden e Voss, no Distrito dos Diamantes de Manhattan. Avaliação registrada para um 4, um diamante amarelo vívido de 1 quilate. O anel. A terceira pista fez minhas mãos realmente tremerem. Minha primeira reação física em 8 meses. A Meridian Holdings não dependia do salário ou dos bônus de Clint. Ela era financiada por transferências de 3 contas de pensão municipais geridas pela Aegis Capital, pertencentes a professores aposentados e trabalhadores da limpeza urbana, cujas aposentadorias Clint tinha a obrigação legal e fiduciária de proteger. $5.140.000. Desviados em 14 meses para contas de fachada, uma delas, senti um aperto na garganta ao ver, estava no nome de Meredith Hall, chefe de Clint e sócia-gerente sênior da Aegis Capital. O quarto indício, que revelou o perigo real, era uma página de assinatura falsificada em uma autorização bancária offshore de 8 meses atrás, com meu nome, Clara Whitfield. Uma assinatura que nunca fiz, em uma conta que nunca abri, me tornaria cúmplice no roubo de $5 milhões de fundos de pensão de pessoas que confiaram a vida inteira em homens como meu marido. Ele não estava apenas roubando. Ele criava uma versão dos fatos para que, se tudo ruísse, eu caísse junto. Liguei de volta para Robert em menos de 1 hora, com voz firme e mãos trêmulas.
Pedi para congelar tudo. Clint Harrison, Meredith Cole, Meridian Holdings. E audite as contas de pensão da Aegis Capital dos últimos 18 meses. Ele falsificou minha assinatura, Robert, e queria que eu levasse a culpa. Nunca vou esquecer a pausa na linha. O som de um homem que ama sua sobrinha avaliando, em tempo real, quanto da máquina do órgão ele estava disposto a acionar numa tarde de quarta. Ele pediu para repetir devagar. Repeti, li os números das contas. Pausa rápida. Se quiser mais histórias assim, meu Spotify está na descrição. Li para ele as datas das transferências e enviei capturas de tela com data, hora e hash para garantir autenticidade. Às 15h30. Robert incluiu a agente especial Priya Nandan, da Unidade de Crimes Financeiros Complexos do FBI, com 14 anos de experiência que já desmantelou 2 esquemas Ponzi que acompanhei em publicações do setor. Às 17 horas, um magistrado federal havia autorizado o congelamento emergencial de ativos, citando risco iminente de fuga de fundos. Às 18h15, meu próprio banco ligou para me informar, como cortesia, já que meu nome estava na conta, que uma solicitação de transferência eletrônica de $1.200.000 para uma instituição nas Ilhas Cayman havia sido negada e sinalizada sob bloqueio federal. Clint tentava esvaziar o que restava das nossas economias de uma vida inteira na véspera do jantar de aniversário, não para salvar o casamento, mas para fugir dele. Naquela noite do anel, do telefonema, do sorriso incontrolável, o jantar seria no Obsidian Room, clube privado no último andar de um antigo banco no centro, onde o porteiro conhece seu nome e patrimônio ao mesmo tempo. Clint reservou o lugar 8 semanas antes para celebrar a gente, mas agora vejo que era para outro motivo. Cheguei às 19h50 antes de vestido azul marinho. A recepcionista, jovem e elegante, com crachá de Brianna, me olhou como se eu fosse algo que ela já tinha decidido que não valia o tempo dela. Só para membros, disse, sem checar a lista de reservas. Seu marido está lá dentro, com uma verdadeira dama. Quero te contar, eu senti raiva naquele momento. Não senti. Eu senti clareza, aquele tipo específico que só vem depois que você já fez as contas, e a resposta confirma exatamente o que você temia. Eu não discuti com ela. Eu não levantei a voz. Eu coloquei a mão na minha bolsa, peguei o crachá de contratada federal que carrego para auditorias do DOJ e bati ele no pequeno leitor de latão ao lado do balcão da recepção, que todo clube privado como esse mantém para acesso de serviços de emergência. As portas se destravaram. Após passar pela parede de mármore preto e luz dourada, vi Clint com o terno azul marinho do nosso 3º aniversário, em pé ao lado de uma mesa à luz de velas, deslizando. Um diamante canário de um quilate no dedo de uma mulher de vestido verde esmeralda, Meredith Cole, sua chefe. $200.000 no mínimo, brilhando sob a luz do restaurante, pagos com dinheiro de pensão roubado de pessoas que limpavam ônibus da cidade e davam aula para o 5º ano por 30 anos. Ele congelou ao ver minha sombra sobre a mesa. "O que faz aqui?" sibilou meio se levantando. "Meredith é uma dama. Você é uma vergonha. Vá para casa, Clara." Meredith nem pareceu alarmada. Ela tomou um gole de champanhe e me olhou por cima da taça como se eu fosse uma mancha que alguém limparia depois. "Não faça escândalo, querida", disse. "É tão vulgar." Olhei para o anel. Depois, para o rosto dele. Aquela confiança de gala beneficente, ainda intacta, certa de que o mundo girava ao redor dele. Me virei e saí calmamente, passando pela anfitriã que zombara do meu casaco. Fui para o ar frio de outubro e entrei no carro. Não gritei, nem chorei. Liguei para a agente especial Nandan. Os dois estão lá dentro, mesa perto da janela. O anel está na mão dela agora. Essa é a prova. Entendido, disse ela. Fique aí, chegamos em 4 minutos. Às 20h45. 6 SUVs pretos pararam diante do Obsidian Room, pneus rangendo na rua molhada. Observei do meu carro, do outro lado da rua, enquanto 30 agentes federais com jaquetas de operação subiam os degraus de mármore em formação. Nandan liderava, Robert 2 passos atrás. Ele veio pessoalmente, mostrando o quanto o departamento levava a sério um caso que começou como cobrança suspeita no cartão de crédito há 8 meses. Agentes federais, ninguém se mexa. Pelas janelas altas, vi homens ricos ficarem imóveis no meio da mordida e taças de champanhe suspensas, como se a sala tivesse sido pausada. Brianna, a anfitriã que uma hora antes dissera que eu não pertencia ali, agora era pressionada com firmeza contra o balcão, mãos trêmulas e rímel borrado no rosto, antes confiante sob as luzes. Lá dentro, Clint se levantou tão rápido que a cadeira caiu. "Você sabe quem eu sou?" Ele gritou com a voz que usava com analistas juniores que perdiam prazos. "Sou sócia sênior da Aegis Capital." A agente Nandan não piscou. "Clint Harrison, você está preso por fraude eletrônica, furto de grande valor, desvio de ativos de fundos de pensão e conspiração para fraudar planos de benefícios de funcionários nos termos do título 18. Meredith tentou tirar o anel de diamante discretamente, girando-o antes que alguém notasse, como se a joia pudesse sumir após aparecer em um vídeo. Um agente segurou firme o pulso dela, ignorando a seda verde esmeralda do ombro. "Deixe", disse ele. "Isso é prova federal. Você também está presa."
As algemas fecharam nos pulsos de Clint. O terno sob medida dele se torceu nos ombros. A gravata foi puxada e o cabelo, sempre arrumado para festas, caiu sobre a testa enquanto o levavam para fora na chuva. Foi então que ele me viu ao lado do SUV principal, com Robert ao meu lado como uma parede intransponível. Clara! Ele gritou, a voz falhando como nunca ouvi em 5 anos de casamento. Por favor, diga que é engano. Eu sou seu marido. Fui andando devagar, sem gritar ou chorar. Dei a ele o que merecia, a verdade, fria e clara, como apresento resultados em um depoimento. Fui sua esposa, Clint, mas hoje você deixou claro que não pertenço ao seu mundo. O agente pressionou sua cabeça no capô antes que ele respondesse. A chuva escorria pelas costas de seu terno arruinado. Levaram Meredith algemada para passar por mim um momento depois. Seu vestido verde esmeralda encharcado, grudado nela como uma segunda pele. Ela deveria parecer derrotada, mas não parecia. Ela se inclinou e sussurrou algo só para mim, tão perto que senti seu perfume na chuva. Você acha que venceu, garotinha? Os olhos dela não mostravam medo. Eles estavam animados, como quem acha que consequências não se aplicam a si. Você nem imagina quem é dono da Aegis Capital. Não respondi. Agentes não deixam prisioneiros terminar monólogos, e eu também não. Atrás dela, outro agente jovem, cerca de 30 anos, trazia uma pasta manila lacrada com fita de evidência. Agente especial Marcus Ilford, como eu descobriria depois, da Divisão de Crimes Financeiros, passou as últimas 18 horas desmontando a estrutura de propriedade da Aegis Capital. Senhora, ele disse baixinho com a chuva escorrendo do capuz. A senhora vai querer ver isso antes de irmos. 3 semanas depois, eu estava em uma sala no 9º andar do prédio federal com Robert, o agente Nandan e minha advogada, Diane Ferreira, que passou uma década processando crimes financeiros antes de abrir seu escritório para defender denunciantes como eu. Warren Koch, meu ex-consultor financeiro, já depôs sob juramento sobre o Código de Autorização de Backup de junho. Era, Diane me disse, o anexo D de uma pasta cada vez maior que acabaria tendo 11 volumes. A pasta lacrada que Ilford me entregou naquela noite chuvosa tinha a resposta ao sussurro de Meredith. A controladora da Aegis Capital foi reestruturada 11 meses antes, transferindo 40% da propriedade para um fundo ligado à funcionária que supervisionava pensões estaduais e cujo escritório deveria auditar a Aegis. Não eram só Clint e Meredith. Era uma engrenagem pequena e bem entrosada cujo trabalho era vigiar o cofre, mas que, em vez disso, estavam ajudando a esvaziá-lo. A simples ameaça transformou uma fraude conjugal em investigação federal de organização criminosa. Nos 2 meses seguintes, ocorreram mais 3 prisões, incluindo o fiscal, que renunciou na mesma semana em que a denúncia contra ele foi tornada pública. A Aegis Capital foi colocada sob intervenção judicial por ordem do tribunal. Os fundos de pensão foram em grande parte recuperados com a apreensão dos bens de Meredith. Casa nos Hamptons, coleção de vinhos e um Porsche. Um diamante canário de 1 quilate virou prova federal em um processo cujo número decorei sem querer. Clint fez acordo judicial em fevereiro, evitando julgamento. 11 anos, obrigações de restituição que o acompanharão pelo resto da vida profissional e proibição permanente no setor de valores mobiliários. Meredith tentou, mas perdeu ainda mais. 14 anos. O juiz destacou que ela tentou ocultar a prova que estava na própria mão, em tempo real diante de agentes federais, agravando a sentença. Nosso divórcio foi concluído em abril. Diane fez com que a página de assinatura falsificada me beneficiasse, tornando-se a prova A de que fui alvo da fraude, não participante. Os instintos forenses que antes me faziam parecer desconfiada permitiram que o governo federal tivesse um caso irrefutável. Fiquei com a casa e mantive meu nome. Passaram-se 8 meses desde aquela noite no Obsidian Room. Continuo fazendo auditoria forense para o Departamento de Justiça, mas discretamente parei de aceitar casos em que um cônjuge investiga o outro. Não preciso reviver certas ironias no trabalho. Warren Koch ainda cuida do que sobrou da minha aposentadoria e agora pessoalmente confere 2 vezes cada código de autorização, o que agradeço mais do que ele imagina. Meses depois, encontrei Brianna, a anfitriã, em uma cafeteria a 2 quarteirões de onde ficava o Obsidian Room antes da licença para vender bebidas alcoólicas ser cassada na investigação. Ela não me reconheceu sem o vestido da marinha e fiquei em silêncio. Algumas pessoas só percebem quem pertence a um lugar após verem 30 agentes federais decidirem por elas.